Nossas equipes embarcaram em verdadeiras aventuras a caminho da preservação de um dos maiores patrimônios do nosso estado, a água, locais praticamente intocados que guardam cenários fascinantes. E existe abundância debaixo da superfície, de onde jorra uma das maiores reservas de água subterrânea do país. O terceiro maior lençol freático do mundo fica no município de Cristino Castro, semiárido, região sudeste do Piauí, a 612 quilômetros de Teresina. A cidade foi construída ao longo da BR-135. A riqueza subterrânea dessa região abastece praticamente toda a população. Segundo o IBGE, um pouco mais de 10 mil pessoas. Ou seja, a água limpa está presente nos quintais de muitas casas. Oi de casa! Oi! Chegando aqui na casa da dona Zilma Pinheiro, ela que tem 70 anos, que já mora há um tempo aqui em Cristino Castro. Tudo bem? Tudo bom. E a senhora tá vindo da onde? Quente desse jeito? Do canteiro, mulher. Do canteiro, o que é que tem aí dentro do seu balde? Tem buriti, tem limão e castanha. E todo dia a senhora vai lá? Vou todo dia molhar o canteiro. A senhora vai lá molhar para sair as suas frutas gostosas. Essas frutas aí dá com o inverno, é ladão, né? O caju deu sem chuva esse ano, que aqui não choveu, né? Foi. É importante a chuva, mas também, já que não tem a chuva, tem muita água. Pois é, graças a Deus. Pois vamos lá na sua fonte preciosa. Aqui, a fonte aqui, aí ontem a menina veio, aí como a água tá pouca, ela pegou uma enxada, aí disse, mãe, nós agora vamos tomar banho, é aqui. Aí fez lá o lugar lá para tomar banho. Aqui. Aqui. E a gente vê a água cristalina. Essa água aqui abastece não só a sua casa. Não, agora depois quando não tinha bomba, as meninas pegavam aqui no poço. Aí como a água voltou, caía nessas duas bocas. Aí como a água voltou a não jorrar mais, aí o menino Manuel Júnior veio e botou aquela caixa. Sim. E botou uma bomba aí dentro. Aí quando enche a bomba, a caixa nós vamos e desliga, né? Então é uma água limpa, é uma água segura. Limpa. Aí se precisar, no caso, se precisar, se a bomba hoje desmantelou, nós bebemos água bem daí, que antes nós vivíamos de uma cacimba cavada, né? E daqui a pouco também, se precisar, desliga a bomba para não ficar derramando água. Eu vou derramar água, eu vou desligar agora. É por causa que vocês chegaram, mas eu já ia desligar quando chegasse dali do canteiro. É com essa água que dona Zilma utiliza para o plantio, aquele bom cafezinho de boas-vindas e também de despedida, não poderia deixar de faltar. Um brinde que é feito pela água do poço. A cidade está situada em uma das maiores bacias geológicas do mundo. São 350 poços dessa região que ficam no Vale do Gurgueia e que jorram 266 milhões de litros de água diariamente. E andando pelo centro aqui do município de Cristino Castro, encontro o professor, pesquisador e especialista em turismo. Conhece tudo sobre essa região, sobretudo os poços, né, que foram descobertos aí nos anos de 1970 com muita potência e muita força naquela época, né, professor? Isso mesmo. Lá em 1970, 69, foram perfurados os primeiros poços, inicialmente para irrigar a produção. Produção da agricultura. Agricultura familiar. Nós temos aqui uma das maiores reservas de água doce do mundo, né? Uma das maiores na América Latina. E eu acho que tem que ter esse controle, começar a aumentar o controle, para que, um exemplo, a piscina não pode ficar 24 horas derramando água. E aqui no sul do estado tem cidades que sofrem com a seca. Enquanto isso, aqui nós somos uma cidade riquíssima, não falta água, tem água em abundância. Mas é preciso que o poder público, principalmente, invista mais nessa questão de cuidar, de zelar, que é um bem que ele é finito.
Quais são os pontos principais para a preservação? Primeiramente, revitalizar muitos desses poços, trocar a encanação, mas também ter um controle, né, os dias que eles ficam abertos. Aqui nós temos piscinas já desativadas também, que antigamente ficavam ligadas lá, a água aberta sem ninguém utilizar. Mas aí tiveram essa consciência de fechar. Do não desperdício. Não desperdício. E também investir mais para canalizar essa água para a produção. Porque quando você produz frutas, verduras, você está também preservando o meio ambiente, está reutilizando aquela água para algo natural. Percorremos 40 quilômetros para conhecer o poço mais famoso, o Poço Violeta. De longe, a impressão é da água tocar o céu. A origem dessa água é da bacia do rio Parnaíba, que é a terceira maior reserva de água subterrânea do Brasil. O poço do lado direito tem 1.200 metros de profundidade, do lado esquerdo 700 metros e a altura chega a 35 metros. É alto e forte, né? Com esses poços jorrando água tão alto, é como se estivesse tocando o céu e tocando a gente também, né, Lu? Verdade. Esse vento vem e traz a água aqui, que vai mudando essa temperatura. A Luma Marrier, que é consultora ambiental da região sul do estado, conhece muito bem esse lado, né, esse ponto forte aqui de Cristino Castro, que são os poços jorrantes. Aqui é o Poço Violeta, né? Ele tem esse nome porque era em homenagem a umas plantas que tinham aqui, que ela tinha uma flor roxa no meio dela. Não existe mais, né? Foi desmatado, não existe mais aqui por essa região, essa espécie. E aí muitos turistas vêm de vários locais do Brasil para se refrescar aqui no Poço Violeta, né? Que aqui é o Vale do Gurgueia, que abrange 87 municípios daqui do sul do Piauí. E aí, em 1973, eles estavam cavando, procurando petróleo e eles acharam água, né? Esse poço aqui tem 1.200 metros de profundidade, foi o primeiro a ser cavado. Como a evasão da água era muito grande, a pressão muito grande, eles cavaram o outro, que tem 780 metros de profundidade, né, para controlar a evasão da água. Isso para dividir também. Isso. Antigamente ele chegava até 60 metros de altura, né? Hoje, como tem vários poços jorrantes, né? Vários outros poços foram abertos na nossa região. E ela foi perdendo a força. Foi perdendo a força, chega a de 25 a 30 metros de altura. Agora, o que é interessante, que elas têm uma temperatura diferente. Essa é mais fria e a outra aqui é mais quente. Por que essa? Na verdade, todas as duas elas saem com a temperatura quente, mas quando ela chega, né, mais no alto, o vento ele resfria a água e ela cai um pouco gelada. Então, esse poço que ele é menor, ele tem uma temperatura mais elevada, que não dá tempo do vento resfriar e a água cair, né? Mas essa é uma água limpa, mineralizada, uma água pura que dá para beber. Sim, dá para beber. Inclusive em várias na nossa região, né, Cristino Castro, Bom Jesus, a água já sai, né, da torneira. A maioria das pessoas não tem filtro em casa, a gente já bebe da própria água que sai da torneira. As piscinas, elas vêm dos poços jorrantes, né, não tem cloro. A gente já banha com aquela água natural. Quem é dessa propriedade que recebe alguma orientação para não ter essa evasão da água? Quando dá 6 horas da tarde, eles fecham, né, o poço e abrem no outro dia pela manhã. Inclusive tem um projeto do governo do Piauí para, né, fazer uma estrutura aqui, né, estruturar os poços, estruturar a piscina, fazer um parque aquático aqui para as crianças. Tem um projeto sustentável do governo para essa localidade. A bela paisagem chama a atenção de quem vem de longe. Esses casais que estão há dias percorrendo as estradas do Nordeste viram neste trecho do Piauí tranquilidade e abundância. E agora eu vou aproveitar para tomar um banho aqui, nesses poços jorrantes. Isso é tudo isso que as pessoas dizem. Do lado do poço, uma piscina com água natural. Dizem que ela tem poder rejuvenescedor, utilizada também para aliviar as dores do corpo e deixar a pele saudável. Eu tô aqui testando mesmo. A temperatura é bem quente.
Sabe, uma água morna, ela é essa sensação mesmo de uma água bem morna. E o corpo relaxa. Não tem problema de relaxar. A Bacia do Parnaíba ocupa uma área de aproximadamente 334 mil quilômetros quadrados. O Parnaíba é o principal rio dessa bacia, com extensão de 1.400 quilômetros. Os maiores afluentes são os rios Balsas, Canidé, Piauí, Uruçuí Preto, Gurgueia, Poti e Longá. Essa região possui grandes aquíferos, reservatórios de águas subterrâneas. Da Chapada das Mangabeiras jorra uma fonte de vida, uma riqueza escondida e protegida por guardiãs chamadas fauna e flora. O maior rio genuinamente nordestino tem origem no Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba, uma paisagem bela e pouco explorada. O parque fica no chamado Matopiba, área de interseção entre os estados do Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia. No território piauiense, abrange 4 municípios. De Barreiras, a 811 quilômetros ao sul da capital Teresina, partimos para a aventura em busca da nascente. Agora que a gente está chegando na área do parque. Daqui para frente são mais 65 quilômetros até a gente chegar no trecho em que vamos a pé acompanhar e conhecer a nascente do rio Parnaíba. Nós estamos sendo guiados aqui pelos brigadistas do ICMBio que nos levam aqui, nos dão a segurança de que a gente vai chegar no nosso destino. Não demora a surgir os primeiros obstáculos. Nesse ponto a gente teve que fazer uma parada obrigatória, porque tinha uma árvore caída no meio da estrada. Os brigadistas do ICMBio, sempre que vêm, já estão preparados para isso, trouxeram uma motosserra, eles mesmos vão fazer a remoção para que a gente possa prosseguir. Menos de 50 metros depois, ó a surpresa. Outra árvore no meio do caminho. A viagem para novamente para que a gente possa remover e conseguir passar com os carros. O verde nas árvores, mesmo no período mais quente e seco do ano, caracteriza o bioma cerrado. As águas atravessam o caminho em diversos pontos do nosso trajeto. E no caminho há também algumas passagens molhadas. Essa agora é do Riacho da Areia. No período do ano, quando a gente tem mais chuvas, já teve situações em que mesmo o veículo 4x4 precisou abortar o passeio nesse ponto, porque o nível da água sobe. Acontece, a gente vem na época do inverno, né? A gente está vindo para cá, visitar o parque, de volta, acontece o rio está cheio, né? A gente tem que passar um meio-dia esperando abaixar a água para a gente continuar a viagem. Não tem como passar? Não tem como passar, né? E essa história das árvores no meio do caminho, sempre acontece também? Acontece, todo ano acontece. E principalmente nessa época, porque por causa do vento, né? Venta muito nas primeiras águas, né? No início da chuva, aí acontece cair as árvores. A preservação do parque, principalmente da ação humana, chama a atenção. Bom, explorar toda a riqueza da fauna, da flora existente aqui, as águas também abundantes, demanda tempo. Você percebe aqui estrutura para acampamento. Algumas pessoas, quando vêm, elas acampam aqui, passam a noite e no dia seguinte seguem explorando tudo isso. E eu tive a oportunidade de vir aqui no parque há mais ou menos 16 anos atrás e posso testemunhar com certeza. A preservação permanece a mesma. Água limpa, peixes à vista, assim a olho nu,
realmente muito convidativo para um banho e é bonito de se ver algo tão exuberante feito pela natureza, preservado da forma que está. Esse aqui é um parque nacional, não é do ICMBio, não é do governo federal, não é só do ICMBio, não é só do governo federal, apesar de nós termos gestores, na verdade é a sociedade brasileira de todos nós, né, do planeta. Então o grande desafio é manter isso propício, né, conservado para futuras gerações. Aqui a gente se despede dos carros, eles ficam estacionados, a gente prepara o suprimento que é possível levar e vamos seguir a pé pela trilha, mais ou menos 1 hora de caminhada até a gente chegar à nascente. 4 quilômetros debaixo de sol forte, passagens molhadas, subidas, esforço físico. Cada sombra é aproveitada ao máximo para descanso. O percurso de 4 quilômetros é concluído 5 horas depois do início da aventura, com a recompensa. 1 hora e 10 minutos de caminhada, sol escaldante e em alguns momentos uma sombra assim aliviadora. A gente está chegando à nascente do Parnaíba. Vamos ter que descer aqui com cuidado esses últimos metros aqui, em algumas raízes, algumas pedras. Vamos aqui. E a gente já percebe aqui, ó, por debaixo da pedra, a passagem da água e a nascente está aqui. Aqui nasce o maior rio genuinamente nordestino, dentro do estado do Piauí. Bom, Janel, e o rio Parnaíba já nasce com um bom volume de água aqui. Sim, o rio Parnaíba já nasce com todo esse volume. Eu costumo dizer que é como se tivesse um cano quebrado aí dentro da terra, né, da rocha. Vai brotando esse volume de água aí. Isso aqui também é uma divisa natural de 2 estados. O rio Parnaíba faz é o limite, né, natural, né, do lado de cá Piauí e já do outro lado Maranhão. Como é que tem sido o desafio para manter isso aqui preservado dessa forma, Janeiro? É um desafio, né, uma atividade que a gente exerce remunerada, né, pelo Estado brasileiro, mas também que é muito gratificante pessoalmente falando, né? Muito gratificante. Você vê, é exaustivo chegar aqui, mas é recompensador pela beleza que é o que o parque preserva. O caminho de volta, o segundo tempo do desafio, é preenchido pela sensação de que valeu a pena. A preservação é também um ponto de destaque na nascente de outro afluente importante do rio Parnaíba. Uma piscina de águas cristalinas, coberta pela floresta, protegida por indígenas. Em Baixa Grande do Ribeiro, região dos Cerrados, nasce o rio Uruçuí Preto, um dos mais destacados da bacia do Parnaíba. Fica no povoado chamado Morro d'Água, onde chegamos com a ajuda de fiscais ambientais da SEMAR. No local, vivem 26 famílias indígenas da etnia Acroá-Gamela. A disposição das casas e as vestes dos indígenas são de uma comunidade comum. Eles controlam o acesso dos visitantes. Bom, passando aqui pela trilha, a princípio a gente só vê o paredão de pedra. Meu Deus! Mas logo depois tem um oásis de águas cristalinas. Tem uma escada natural aqui feita de raízes para a gente descer com cuidado. E olha, tem que conter a empolgação para chegar direitinho, porque realmente a vista é encantadora. Olha isso. Águas cristalinas que surgem de dentro de uma caverna. Extraordinário, caverna do Morro d'Água. De dentro da caverna jorra a corrente d'água que forma um riacho. Uma paisagem de encher os olhos. Bom, lá no paredão, se você olhar com atenção, você percebe algumas inscrições deixadas aí há centenas de anos. E a informação que a gente tem que foram os povos indígenas que fizeram. Essa área, ela é habitada hoje
pelo povo Acroá Gamela. São indígenas, cerca de 26 famílias que vivem aqui e ajudam também na conservação dessa área de preservação. O cacique está aqui comigo, é o Adaildo, e você percebe que o Adaildo ele não tem aquela coisa tão caracterizada de um indígena. Ele usa alguns colares aqui feitos de sementes, mas não usa, por exemplo, o cocá. Adaildo, me explica, essa situação de descaracterizar o indígena era uma forma de defesa do seu povo que não podia se mostrar quando chegou aqui? Exato. O indígena, há mais de 500 anos, como ele foi na época da colonização, ele foi escondido sua origem, por causa que ser morto, por causa dos portugueses. Então é o seguinte, a gente perdeu, os nossos antepassados que já viviam, eles não ensinaram a gente não sabia o que a gente era, né? A gente sabia o porquê. Os avós, os bisavós, os avós da gente sempre falavam, ó, a nossa família era indígena. Então chegou um certo período que a gente hoje sabe o que a gente é. Porque alguém, tem gente que diz, vocês são descendentes indígenas. Não tem descendência indígena. Tem a origem, porque se você plantar o milho, ele não nasce fava, ele vai nascer milho. Entendeu? Então, eu acabo de dizer, porque o sangue, quando ele é sangue originário, ele está na pele. De acordo com o cacique, a caverna era o local dos rituais antigamente. Eram os rituais aqui antes, os encantados, que a gente chama de encantados, que eram os que protegem primeiramente Deus, tem os encantados que protegem. Aqui antigamente é o seguinte, era do povo vir, fazia os rituais, porque eram os rituais dentro da mata, entendeu? Aqueles rituais de chamar o caboclo, chamar aquele que tem uns espíritos também, que tem aquela força, os espíritos que a gente fala, a natureza, entendeu? Porque o índio hoje, ele é inspirado na natureza, entendeu? Então era um local de ritual. Depois da parte tensa, um mergulho relaxante. Gente de vários lugares do Piauí e de outros estados estão descobrindo este paraíso. Bom, e aqui a gente encontrou um grupo de amigos que veio conhecer a caverna. Eles estão aproveitando aqui já o final do passeio para fazer também um churrasco ali, degustar uma carninha. A gente vai encostar para conversar com eles aqui. O que achou lá do passeio? Eu gosto demais, a água cristalina, uma aventura muito boa, uma trilha de moto que a gente veio pela primeira vez. A gente veio uma primeira vez aqui no amigo nosso, Daniel, fica aqui no Correntinho. Aí a gente aproveitou para vir primeira vez no Morro d'Água, que é onde tem a caverna aqui, o Riacho. Meu amigo Adriano me mostrou as fotos, aí nós fizemos essa aventura, né? Bastante cansativa, mas valeu a pena. Esse aspecto da preservação realmente é algo diferente do que você já conhecia? Dá para ver que não tem lixo, sacola nem nada. Ele tem a placa lá sinalizando também, né? Que não pode sujar nem nada. É bom, o pessoal aparentemente, né, faz a resenha aqui, depois cata as coisas e segue o caminho. O que te chamou a atenção lá? A cor da água, né? Um colega meu aí falou desse lugar aqui, aí nós resolvemos vir aqui. Maravilhoso, né? A nascente fica numa área de proteção ambiental. O Morro d'Água é uma das principais nascentes do Uruçuí preto, no qual dá o nome, inclusive, a essa unidade de conservação. Ela tem como principal finalidade proteger a nascente e todo o ambiente pertencente a essa área de preservação permanente, denominada APA das Nascentes do Uruçuí Preto. O acesso é controlado pelos indígenas, mas os fiscais monitoram a área para fortalecer a preservação. Nós temos vários sistemas, Thiago, de monitoramento hoje na Secretaria, em que a gente tende a monitorar parcialmente quase todo o estado, todo o estado na verdade, dando ênfase nessas áreas, né? Nós temos 3 sistemas, né, de controle de queimadas, de incêndios florestais, de desmatamento, em que a gente vai captando essas informações. Tem um dos sistemas são diários, a gente consegue monitorar essas áreas diariamente. E aí, se tiver alguma degradação, algum desmatamento, né, nessas áreas, a gente desloca uma equipe, né, que fica em prontidão na SEMAR, para não deixar com que essas áreas se desmatam, né, um grande quantitativo de áreas sejam degradadas. A gente está aqui exatamente para isso, para cumprir o alerta. Nós estamos aqui com a equipe de fiscalização, que logo mais vai receber o apoio da Delegacia de Meio Ambiente, e encaminharemos uma equipe ao local
para verificar quais são as circunstâncias, qual é a situação desse alerta, se ele ainda está desmatando ou se ele já está em outra fase. E feito isso, a gente toma as medidas administrativas imediatas, ou seja, a multa e o embargo. Um pedacinho de paraíso, protegido e preservado. Cenário perfeito para uma experiência única com a natureza. O Caminho das Águas nos leva agora a Castelo do Piauí, principal acesso ao Quinho do Poti. Na terra árida, uma imagem nos faz parar. É a vida sendo regada na caatinga. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, a gente está fazendo o caminho aqui para o cânion e a gente observou, está vendo aqui um plantio, né? Isso aqui foi só como é que se diz, foi só um experimento que a gente veio fazer, mas o começo mesmo do plantio vai ser agora no final de novembro, para pegar o tempo chuvoso, que é o tempo mais adequado. A ideia é plantar quantas mudas? Em faixa de 30 mil mudas. De 30 mil mudas, essas mudas são nativas aqui, mudas da região, né? Depois de 1h30, chegamos ao Quinho do Poti. Bastante filtro solar, porque agora é água e muito sol. O Quinho do Poti é de uma exuberância de tirar o fôlego. Paredões que existem há milhões de anos e que muitos brasileiros, sequer piauienses, conhecem esse lugar de rara beleza. 180 quilômetros, mais de 1/3 de todo o Poti, é assim, ladeado por paredões que podem chegar a 60 metros de altura. Os penhascos, esculpidos lentamente pela natureza, são efeito de um sistema de falhas tectônicas. É o lineamento transbrasiliano, uma imensa fratura que começa na Argentina, atravessa o Brasil e continua no continente africano. Mas no Piauí assume formas só encontradas aqui, afirma o pesquisador em geociência do Serviço Geológico do Brasil, Sidney Barros. Você tem outros cânions ao longo dessa instalação desse sistema de falha, mas como ele corta áreas montanhosas, então você tem só mesmo cânions com alguma linha d'água em épocas mais chuvosas. Mas rio mesmo capturado, talvez o Poti seja um dos exemplos mais característicos desse sistema de captura de linha d'água por um sistema de falha. A gente tem rochas mais antigas, de alguns milhões de anos, que estão na superfície por conta dessa movimentação dessa tectônica de placas. Se fosse essa movimentação, essa tectônica, esse falhamento, a gente não teria acesso, a não ser através de sondagem, porque precisariam mais de 4.000 metros de profundidade. O cânion começa no Ceará, mas em terra piauiense esbanja generosidade entre os municípios de Buriti dos Montes, Castelo e Juazeiro do Piauí. Mas o engraçado aqui é que se você fizer fotos durante o passeio e depois for olhar essas fotos, você vai ver muita coisa diferente que você não viu. Eu acabei de ver um rosto. Pois é. Isso é uma das coisas que existem muito aqui na nossa região. É um fenômeno óptico chamado pareidolia. É mesmo ali naquela pedra. Tem. Só que aqui desse ângulo não, do ângulo que a gente estava anterior. Exatamente. Você pode fazer as fotos e depois ver. E você vai ver roxos, vai ver até semelhanças com animais. Esses blocos que vocês observam no leito do rio, imaginem, um dia eles já estiveram ali, na lateral, e acabaram ruindo. Em função desses riscos, em todo o Brasil foram feitos estudos de impacto ambiental nos cânions. Aqui no Poti foi o primeiro a passar por esse relatório que foi feito pela CPRM por solicitação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A gente indicou alguns pontos em que, por exemplo, eu lembro bem de uma área em que eles utilizavam para banho. Você vai lá na visitação e eles param em alguns pontos para tomarem banho, que é a parte mais larga. Mas você sabe como é que são as pessoas, são muito curiosas, sempre vão querer pegar, sempre vão querer
ultrapassar o que os guias dizem, olha, não pode, mas a gente diz não pode, mas eles sempre, se a gente descuidar um pouquinho, eles estão indo além do que é permitido. E a gente só indicou que houvesse a mudança desses pontos e que as áreas que mais perigosas ainda não estavam dentro do roteiro natural do turista, então não ofereceram maiores preocupações. É claro que, como aquilo você tem é um paredão alto, íngreme, pós-chuva, elas ficam mais susceptíveis a essa movimentação. Então a gente até recomendou que fosse evitado, por exemplo, né, logo a seguir uma chuva forte, a abertura para a visitação do público. Para preservar esse patrimônio e toda a biodiversidade existente, em 2017 foi criado o Parque Estadual do Quênio do Poti, uma área de 24 mil hectares no município de Buriti dos Montes. No ano passado, foram regulamentadas as atividades profissionais para garantir mais segurança durante as visitações. Um lugar como esse é um santuário, e esse santuário da natureza, ele precisa ser preservado. Hoje, nós fazemos a visitação ao Quênio do Rio Poti de acordo com a portaria da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado do Piauí. Hoje, pode ser feito o passeio náutico, mas não o que tinha anteriormente, que era uma visitação totalmente desordenada, o que acarretava inúmeros prejuízos ambientais ao atrativo. Esse rio ele tem uma profundidade que varia entre 10, 20, 30 metros, de acordo com o lugar, é acidentado nas margens, tem animais peçonhentos. Então o guia ele vai fazer o passeio de acordo com o que está na portaria. O lugar para banhos de flutuação também orientado do que está nas leis. E onde é que eu vou poder tomar banho aqui? Mais para frente. Estamos na Fazenda Espírito Santo, uma propriedade particular. Somos guiados pela Mata Branca, pelo ambientalista Dionísio Carvalho e o morador mais ilustre daqui, seu Zé Caboclo, quarta geração da família a habitar o lugar. Andando pouco mais de 1 quilômetro, chegamos a outro trecho do quênio, pouquíssimo visitado, o Poço da Bebidinha, um imenso painel de comunicação deixado pelos nossos ancestrais. Riqueza histórica, preservada pela dificuldade de acesso. E realmente a beleza, né? É fascinante. Sim, aqui começa a parte da nossa aventura dentro do rio, onde estão a maioria dos petroglifos, né? As gravuras. Isso aqui fica coberto no período chuvoso? Isso, aqui sobe cerca de uns 10 metros de água aqui no rio, né? E muita rocha, muito material aqui pra gente ver. Então, na verdade, fica encoberto durante parte do ano. Isso, cerca de uns 2, 3 meses. Vamos lá, então. É lindo, olha a quantidade em uma única pedra, né? Olha que interessante, a gente tem a percepção de rosto, mão. Aqui tem um símbolo com círculos que a gente observa também que é muito característico daqui. Ele se repete bastante. Por onde a gente passa, tem muitas, milhares. A gente também vê uma mão, vê símbolos interessantes, tem um pé aqui em cima, tem pé aqui também. Então eles representavam muito, né, esses animais aqui que conviviam com aquelas pessoas naquela época. E é muito interessante, aqui tem mais de 10 lagartos, por exemplo, né? Então bem representados e bem nítidos. Esse lugar é fantástico, a gente não sabe o que é mais belo, né? A arte rupestre ou a formação rochosa. Lindo demais. Em Buriti dos Montes existem 21 sítios arqueológicos catalogados pelo IPHAN, mais da metade ao longo do Quênio do Poti. O Poço da Bebidinha
é um dos maiores sítios de gravuras rupestres do Brasil. Os doutores em arqueologia, Wellington e Conceição Lage, foram os primeiros a mapear toda essa riqueza histórica. Bom, além de pioneiro nesse estudo, o professor Wellington foi também o único a usar o Gestalt, a teoria da percepção, para decifrar essas gravuras. E o que o senhor descobriu, professor? Nós descobrimos que alguns detalhes importantes, por exemplo, que a região foi muito movimentada, teve muito trânsito na região, né? Por causa das características que cada gravura apresenta. Primeiro, a quantidade de gravura, que é impossível de se contabilizar, de se contar. Eu analiso, isso aí é uma opinião minha, né, que logicamente a área foi habitada por indígenas, povos originários, né, e que também passaram escravos, passaram missionários por aquela região. Então a gente vê pelas gravuras, a gente percebe que existe essa diferença de culturas. Bidinha é uma biblioteca, porque é uma variedade muito grande de estilos, uma variedade muito grande de técnicas, entendeu? E muita informação. A dificuldade de acesso ao lugar é uma proteção contra a ação humana, mas as expressões dos nossos ancestrais são ameaçadas pelo desgaste natural. O fato de estarem expostas ao tempo, né? A um sol escaldante, a chuva, a poeira, a tudo. Vegetação que cresce, que toca a rocha, né? Então seria necessário, de fato, trabalhos visando minimizar o efeito, esses efeitos negativos que aceleram a degradação. O mais impressionante aqui é que para onde a gente olha, a gente sempre vê alguma. É realmente encantador. E quem mora por aqui diz que está sempre encontrando algo novo. Sempre viu essas gravuras aqui na... Sempre via, né? Agora não sabia o significado, né? Tem muita área aqui que as pessoas não conhecem ainda? Rapaz, tem. Tem muita área aí que ela não conhece. Se for andar, aparece mais coisa. Agora mesmo lá em cima eu andei num lugarzinho que achei, né? Atrás de um bode lá, eu achei umas poucas delas aí, tive observando lá e depois eu vim lá ver. E há muito mesmo ainda a explorar. O estudo mais recente é feito pelo pós-doutorando em arqueologia Herbert Coutinho. O foco, artefatos. Junto com o Bebidinha nós temos outros sítios arqueológicos cadastrados, também com presença de material lítico, mas essa é a primeira pesquisa que coleta esse material. Quando você pega, por exemplo, uma lasca dessa, confeccionada aqui em silexito, ela indica que ela pode ter sido utilizada, por exemplo, para cortar um alimento. Fazendo uma comparação com os dias atuais, pode ser uma faca para nós, pode ser uma colher para nós, pode ser um raspador, pode ser um canivete. Então a importância do estudo é essa, que apesar de ser inicial, ele vai contribuir para um entendimento no passado, né, do nosso território e vai dar subsídios para que a gente compreenda o nosso presente. Depois de andar cerca de 2 quilômetros, mais uma paisagem impressionante. Nós estamos na localidade Barreiros e é a primeira vez que uma emissora de TV chega até aqui. Se já é linda essa fenda, imagine então no período chuvoso. Os moradores daqui dizem que tudo fica encoberto por água. Rapaz, isso aqui fica cheio, fica bem rentezinho aqui, porque toda a água dessa encosta só cai aqui para cair no rio. Aqui é cheia grande. É bonito demais. É bonito demais. Que acaba tá assistindo aqui, vendo aqui a pancada aí embaixo. Até se assusta do turrão d'água embaixo. É simplesmente espetacular. Agora eu não sei qual é o maior desafio, se foi enfrentar as aventuras para chegar
as nascentes ou encarar os morcegos da caverna? Olha, Débora, eu confesso que para mim seriam sim os morcegos, mas mesmo assim eu enfrentaria, viu? Nem que fosse mergulhando ali por baixo daquela água cristalina. Ia dar certo. E no próximo bloco você vai ver que o vento sopra a nosso favor na geração de energia limpa. E o sol para cada um já faz o Piauí produzir 10 vezes mais energia elétrica do que a quantidade consumida.